Seguimos em frente hoje com as alachot de tzitzit. A gente vai pular hoje para alachá zain, que são as alachot ligadas realmente a quem usa o tzitzit. Até aqui o Kitur Shulchan falou sobre várias alachot de como preparar o tzitzit, como preparar a roupa, onde tem que ser exatamente o buraquinho onde passam os fios do tzitzit, e como fazer o tzitzit, quantas voltas, quantos nós. A gente vai focar principalmente no consumidor, como a gente veio falando. Então, hoje vamos para alachá zain. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Kodem sheitatef batalit tivdok et atzitzit imem ksherot. Todo dia de manhã, antes que a pessoa coloque o talit ou o tzitzit, ele deve verificar se o tzitzit está em ordem, se não tem nenhum fio rasgado. Já vamos ver exatamente onde precisa verificar, mas ele tem que verificar se não tem fios rasgados que podem invalidar o tzitzit. Quando exatamente ele está inválido, a gente vai ver mais para frente na continuação desse nosso siman, mas todo dia de manhã, antes de fazer brachá para o talit, a pessoa tem que verificar se o talit está em ordem. Mesmo que ontem você guardou ele no saquinho, ele ficou o dia inteiro no saquinho, antes de vestir ele, tem que verificar. A não ser, escreve Mishnah Berurah, por exemplo, que a pessoa tirou o talit, verificou os fios depois de usar, colocou no saquinho, no dia seguinte de manhã, não precisa verificar, porque você olhou, verificou os tzitziot logo antes de colocar no saquinho deles. Mas caso a pessoa tenha usado o tzitzit durante o dia, ou o talit durante a tefilá, guardou sem ver o que aconteceu, no dia seguinte de manhã, já que é muito comum, é possível que tenha um ou outro fio rasgado, porque às vezes ele prende na cadeira, prende em algum lugar, todo dia de manhã, antes de fazer a brachá, a pessoa tem que verificar se o tzitzit está em ordem. O que ele tem que verificar exatamente? וצריך לבדוק גם את החוטים שהם בתוך הנקב ואת הכריכות וגם להפריד את החוטים שלא יהיו מהודקים זה בזה. Ele tem que verificar o tzitzit em 3 locais. De acordo com o Kitur Shulchan Aruch, deve-se verificar próximo ao buraco, próximo do nekev, o buraco onde passam os fios. Nesse lugar, se um dos fios estiver rasgado, o tzitzit está passul. Não pode ser usado tanto o tzitzit quanto o talit. Não pode fazer sobre ele brachá. E se a pessoa estiver usando, tem que tirar. Porque a pessoa está usando uma roupa de 4 cantos que não tem tzitziot. Porque se um dos fios próximos ao buraco está rasgado, esse tzitzit está inválido. Então você não pode usar uma roupa de 4 cantos, que serviria para tzitzit, sem o tzitzit propriamente colocado. Vegam et krichot, o Kitzur Shulchan Aruch escreve que a pessoa tem que verificar as krichot. São as voltinhas e os nós, para ver se não tem nada rasgado lá. Outros poskim não trazem isso. Assim aparece na maioria dos poskim que esse lugar não é comum rasgar, não é comum prender em algum lugar e rasgar, então não precisa verificar. De acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, sim, mas outros poskim escrevem que não precisa. E os próprios fios, certo? O fio, depois de todos os nós, os fios que são o fim do tzitzit, tem que verificar se eles estão em ordem, válidos ou inválidos. Mais pra frente a gente aprende exatamente o que sim e o que não, mas tem que verificar se esse tzitzit é apto para ser feito para ele brachá e utilizável. E outra coisa que falou que o Shulchan Aruch tem que separar os chutim. E a frideta chutim, shelo yomedakim zebazé, tem que separar os fios do tzitzit, para que eles não fiquem embaranhados, presos, enrolados um no outro. Trazem em nome do Arizal que a palavra tzitzit, ela serve também de acrônimo para a seguinte frase: Tzadik yafrish tzitziotav tamid. Tzadik, ele tem que estar sempre separando os tzitziot, sempre separando entre os fios. Então, todo dia de manhã, antes de colocar o tzitzit, antes de colocar o talit, verificar os fios e separar eles para não ficarem enrolados. Muitas vezes, depois de lavar, na máquina de lavar, eles acabam ficando enrolados, emaranhados, então tem que separar eles todo dia de manhã. Porém, tudo isso que a gente falou até agora não são coisas que invalidam o tzitzit. Certo? Se a pessoa usou um tzitzit que os fios estavam enrolados, ele não deixou de cumprir a mitzvah e a brachá valeu, está tudo em ordem. Por isso, escreve que o Kitzur Shulchan Aruch, se a pessoa demorou para chegar no Beit HaKnesset, ele chegou atrasado, se ele começar agora a separar os fios e livdok o tzitzit, ele vai perder a tefilá com o tzibur. Se ele parar agora para verificar todos os fios, ele vai demorar demais, ele vai acabar perdendo a tefilá betzibur, ele não precisa livdok e separar, não precisa verificar e separar, porque é só uma pequena suspeita de que pode ter alguma coisa aqui, mesmo que geralmente, na maioria dos casos, o tzitzit não rasga tão fácil, já que existe uma suspeita, existe a obrigação de verificar. Porém, se a pessoa vai acabar perdendo a tefilá por causa disso, não precisa e pode fazer brachá normalmente. Alahá het. Kol mitzvot mevarech aleem over leasiatam. Traz o Kitzur Shulchan Aruch uma
frase que aparece em alguns lugares na Gemara, que todas as mitzvot a gente deve fazer a brachá over le'asiatan, que é uma frase um pouco confusa de entender o que ela significa, então traz o Kitzur Shulchan Aruch, perush kodem asiyah. Antes de asiyah, antes de fazer o ato da mitzvah, nós devemos fazer a brachá. Isso é válido para praticamente todas as mitzvot que nós fazemos. A gente faz a brachá como preparação para a mitzvah que a gente pretende cumprir. A brachá muitas vezes consegue focar a gente, pelo menos se você está concentrado na brachá, você se concentra, se foca na mitzvah que você está prestes a cumprir e não deve se parar entre a brachá e o cumprimento da mitzvah. Isso também vale para outros tipos de brachot, certo? Brachot de comida, por exemplo. Você faz a brachá e logo você come e não pode ter uma pausa entre os dois. O lechar a brachá, escreve o Kitzur Shulchan Aruch, techef umiad tzarich lasot et mitzvah bli hefsek. Logo depois da brachá, sem nenhuma pausa, a pessoa deve fazer diretamente a mitzvah. Não pode ter uma pausa, porque se tem uma pausa, significa que eu fiz uma brachá desconectada de qualquer outra coisa e depois eu cumpri a mitzvah por si só. A minha mitzvah e a brachá, elas têm que estar conectadas. Então, logo após fazer a brachá, eu devo cumprir a mitzvah. Lachen, por isso, אוחז את הטלית בשתי ידיו, ויכוון שציוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם, שנאמר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. Por isso fala o Kitzur Shulchan Aruch, principalmente ligado aqui à nossa mitzvah, a mitzvah do talit, que quando a pessoa vai fazer a mitzvah a brachá do talit, não é para esperar enquanto o talit ainda está no saquinho dele, você faz a brachá, depois você pega, tira o talit e coloca ele. Não, você já pega o talit com as duas mãos, pronto para vestir ele, já na sua frente, pronto para ser vestido, e aí você tem a kavaná, antes de fazer a brachá, você tem a kavaná, a intenção de que você está cumprindo agora a mitzvah de leitatev batzitzit, de se vestir, de se cobrir com o tzitzit, que é a mitzvah que a Kadosh Baruch Hu deu para Am Yisrael. E mais ainda, como diz o Pasuk, que ver o tzitzit faz com que a pessoa lembre de todas as mitzvot, a masculá especial do tzitzit, que isso ajuda a pessoa a se conectar com todas as outras mitzvot, e aí você faz a brachá, ou seja, a sua brachá é realmente conectada com a mitzvah que você está prestes a fazer. Aqui ele trouxe duas kavanot, que são válidas para mitzvot em geral. Existe uma kavaná geral, uma intenção geral de que o que eu estou fazendo é uma mitzvah. Isso serve para qualquer mitzvah. Você tem que ter na sua cabeça de que você está cumprindo agora uma mitzvah de Akadosh Baruch Hu. Além disso, você pode pensar, você pode ter a kavaná específica daquela mitzvah. No caso do tzitzit, ele falou, eu tenho aqui a kavaná de que eu tenho uma mitzvah de Akadosh Baruch Hu de me cobrir, e outra mitzvah, outra parte da mitzvah, digamos assim, de lembrar todas as mitzvot. Então aqui são duas kavanot, duas intenções, uma intenção geral de mitzvot e uma intenção específica que é válido para todas as brachot. A segunda intenção é entender exatamente o sentido da mitzvah, não é obrigatório, fora em casos específicos como sukkah, mas de forma geral é preciso que a pessoa saiba que quando ele está cumprindo a mitzvah, isso daqui é uma mitzvah, isso daqui é a vontade de Akadosh Baruch Hu e é isso que ele está fazendo, e não um ato qualquer específico. qualquer. ויברך מעומד להתעטף בציצית, ויעטף מיד את ראשו עד למטה מפיו, ואחר כך יעלה כנפות על צווארו ויתעטף כעטיפת הישמעאלים. A pessoa ele tem que fazer a brachá do talit de pé, aí ele se cobre com talit. O que significa se cobrir com talit? Você coloca o talit em cima da cabeça, sendo que a parte da frente dele, a parte do talit, ela cobre o rosto da pessoa, chegando até a altura da boca, mais ou menos, certo? Ele tem que cobrir o rosto da pessoa, porque a palavra leitatef, batzitzit, esse verbo leitatef, é um verbo que é muito parecido com, como ele traz na continuação, como os Ishmaelim, como os árabes costumam cobrir o rosto, parecido com a burca, ou parecido com aquilo que cobre o rosto da pessoa. Então, o talit ele tem que cobrir até mais ou menos a altura da boca da pessoa e os ombros, e aí depois que ele se cobriu dessa forma, cobrindo a cabeça até a boca e os ombros, ele pega os quatro cantos do tzitzit e joga eles para o lado esquerdo, como se fazem, como os Ishmaelim costumam fazer. É como se pegasse um cobertor e passasse ele as quatro pontas para o lado esquerdo. Viamod kach kedei luch arba amot veomar apsukim ma yakar vegomer veachar kach yachol le'asiro me'al rosho. E aí a pessoa tem que ficar coberta com o talit dessa forma, o tempo necessário para andar 2 metros, certo? São 3, 4 segundos, não é muito tempo. Tem alguns psukim que aparecem no pasuk a serem ditos, e aí você pode tirar, isso pode tirar da cabeça, porque tem quem diga que a mitzvah do talit é vestir ele dessa forma, e não como a gente está acostumado hoje em dia de jogar ele nas costas principalmente. A principal da mitzvah do talit é cobrir realmente a cabeça. Então, o primeiro momento, os primeiros segundos você fica coberto assim, depois a gente se cobre normalmente.
Com relação a cobrir a cabeça durante a tefilá ou não, o Bach escreve que deve se cobrir a cabeça durante a tefilá do começo ao fim. Tem quem costuma só a partir de Shtabach, mas de qualquer jeito, o ideal é que a pessoa sim cubra a cabeça durante a tefilá com o talit. ונכון שלא לגרור את הציצית על הארץ משום ביזוי מצווה, לכן הגביהו ויכול לתוכבן תוך החגורה. A pessoa deve tomar cuidado para que os tzitziot não fiquem no chão, porque é um desprezo para a mitzvah de tzitzit. Às vezes ele é muito comprido, às vezes quando você está sentado na cadeira, o talit acaba caindo no chão. Tomar cuidado para ele não ficar no chão, porque isso é um desprezo para a mitzvah. Você pode prender ele na hagurá, ele traz aqui, prender ele no cinto, prender ele em algum lugar da roupa para que ele não fique caído no chão.